Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de maio. Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal retira sigilo da gravação de reunião ministerial ocorrida em abril e que foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de uma eventual tentativa do presidente Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal. Você vai ver ainda. Ministro Celso de Mello envia à Procuradoria-Geral da República notícias crimes que pedem depoimento e apreensão de celular do presidente Jair Bolsonaro. Conselho Nacional de Justiça vai inspecionar presídios para verificar a aplicação de medidas de combate ao coronavírus. Ministério Público Federal quer informações sobre a operação policial que resultou na morte do adolescente João Pedro, baleado dentro de casa no Rio de Janeiro. Agora há pouco, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a divulgação de vídeo entregue pelo governo de reunião ministerial ocorrida há exatamente um mês. O ministro apenas manteve o sigilo às falas envolvendo países estrangeiros. A gravação, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, comprovaria a denúncia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a intenção de intervir politicamente na Polícia Federal. Nós vamos trazer todos os detalhes ainda nesta edição. E o ministro Celso de Mello também enviou à Procuradoria-Geral da República notícias crimes que pedem o depoimento e a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Os pedidos foram feitos aqui no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos e parlamentares e abrangem os fatos do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Celso de Mello, que investiga a suposta interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os autores entendem uma suposta participação do presidente Jair Bolsonaro em vários crimes, entre eles corrupção ativa. No pedido, os partidos Democrático, Trabalhista, Socialista, Brasileiro e Verde ainda reivindicam a busca e apreensão do celular do presidente da República e de seu filho, Carlos Bolsonaro, do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da deputada Carla Zambelli, para perícia. No pedido, os autores se referem à denúncia de Sérgio Moro sobre a troca do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, por outra pessoa com a qual o presidente teria mais acesso à instituição. Ainda, os autores citam as mensagens trocadas entre a deputada Carla Zambelli e o ex-ministro Sérgio Moro, em que a parlamentar negocia vaga do Supremo Tribunal Federal para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em troca de mudanças na direção da PF. No encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, o ministro Celso de Mello afirmou que é dever jurídico do Estado apurar a autoria e a materialidade de fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo e que a indisponibilidade do Estado para investigar impede que os órgãos públicos competentes ignorem o possível crime, tornando imprescindível a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas envolvidas, independente de acusado fazer parte de qualquer poder, legislativo, executivo ou judiciário. A PGR deve se manifestar quanto a esses pedidos. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu à Polícia Federal informações sobre a operação que resultou na morte do adolescente João Pedro, de 14 anos. A operação foi realizada em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na última segunda-feira. O Ministério Público também quer apurar se houve ocultação de cadáver. As informações foram solicitadas pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional. O MPF quer dados, registros audiovisuais, nomes dos agentes envolvidos e os objetivos da operação. A investigação também vai apurar se houve ocultação de cadáver. O prazo para que a Polícia Federal encaminhe as informações é de cerca de 10 dias. João Pedro tinha 14 anos e foi morto durante uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A família do jovem procurou por ele por cerca de 17 horas. Só então foi informada de que o corpo estava no Instituto Médico Legal. E no próximo bloco, o CNJ vai inspecionar prisões após o Brasil registrar quase 1.000 detentos contaminados pelo novo coronavírus. Eu volto já. Justiça, para mim, eu acho quando você é justo, independente da classe alta, baixa, média ou não, é quando você vai pelo certo. O
Conselho Nacional de Justiça vai inspecionar unidades prisionais do país para verificar quais medidas estão sendo tomadas no combate ao avanço do novo coronavírus. O Conselho determinou ainda recomendações no enfrentamento à doença. Os presídios do país estão fechados há 2 meses com circulação restrita e a situação é considerada de calamidade. De acordo com a última atualização do Departamento Penitenciário Nacional, 938 presos foram confirmados com a Covid-19, 669 estão com suspeita e 33 morreram por causa da doença. A inspeção, que será feita pelo CNJ, é baseada em 2 resoluções que estabelecem medidas sobre o funcionamento do judiciário em tempos de pandemia e está alinhada a tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte. De acordo com o CNJ, a equipe de visita deve ter sempre que possível um especialista em saúde. Os diretores dos presídios e das unidades socioeducativas deverão informar sobre o plano de contingência adotado e a disponibilidade de equipamentos de proteção individual e medicamentos aos servidores e detentos. Informar ainda se os servidores receberam treinamento sobre os protocolos de saúde, se tanto os servidores quanto os presos receberam vacinas e se a unidade prisional tem protocolo de identificação de casos da Covid-19, testagem e isolamento para os suspeitos ou confirmados. A inspeção deve prosseguir até o fim da pandemia e será feita de forma presencial ou por videochamada. Os locais com denúncias de alguma violação de direito e os que não adotaram medidas de tratamento para casos de Covid-19 e os que tiverem superlotação devem ter prioridade na fiscalização. Há uma preocupação grande em que as inspeções se realizem, seja presencialmente, seguindo protocolos de segurança e de saúde, bem como por meio de videoconferência. Essas visitas virtuais, como chamamos, também são incentivadas e são muito importantes para permitir que o juiz fiscalize prontamente não só as situações corriqueiras que levam os ambientes de privação de liberdade a ter toda a nossa atenção, como, nesta época, sobretudo, que se avalie questões de salubridade e de autocontágio do Covid-19. Ao final, será elaborado um relatório apontando os problemas e recomendações a ser adotadas pelos presídios e unidades socioeducativas. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Distrito Federal criou uma força-tarefa para acompanhar as ações de prevenção e combate à Covid-19. 5 testes rápidos disponibilizados pelo governo local foram avaliados e uma nota técnica sobre a eficácia foi emitida pelo MP. O documento, de 23 páginas, foi elaborado com base em publicações de entidades médicas nacionais do Ministério da Saúde. Foram avaliados 5 testes rápidos disponibilizados pelo governo do Distrito Federal. A nota técnica destaca que, a partir do 7º dia do início dos sintomas, os testes rápidos disponibilizados pelo governo do Distrito Federal têm mais eficácia no diagnóstico. Identifica infecção recente e quando a pessoa desenvolveu imunidade para a Covid-19. O resultado positivo indica que houve exposição ao vírus, não sendo possível definir se há ou não infecção ativa no momento da testagem, e que, além do resultado do teste, é imprescindível a identificação de sintomas gripal, avaliação e acompanhamento clínico do paciente. A força-tarefa é formada por promotorias de justiça das áreas da saúde, educação, patrimônio público, idoso, meio ambiente e sistema prisional. O foco é definir estratégias para a atuação do Ministério Público, como visitas em hospitais e apoio à população. Mesmo com testes de qualidade, as medidas de prevenção da população devem continuar sendo observadas. Então, se você teve contato com uma pessoa com a Covid-19 confirmada, a nossa orientação é fazer a quarentena imediatamente, aguardar esse período que vai de 7 a 10 dias, apresentando os sintomas, aí sim compareça, faça os testes para que se possa chegar a um diagnóstico correto. E essa mesma força-tarefa do Ministério Público do DF recomendou à Secretaria de Saúde e ao Hemocentro que não discriminem doadores de sangue com base na orientação sexual ou identidade de gênero. A recomendação se aplica também a órgãos públicos e privados que recebem candidatos à doação ou realizem transfusão. O documento pede ainda que seja apresentado um novo protocolo para o procedimento isento de discriminação.
A Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde elaborou nota técnica que concluiu não haver critérios científicos que justifiquem a rejeição de doadores com base na orientação sexual. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional dispositivos de normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que proibiam a doação de sangue de homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. A Justiça de Mato Grosso tem utilizado uma ferramenta muito importante para ajudar as pessoas na solução de conflitos neste período de quarentena, o Círculo Restaurativo Virtual. Veja agora como funciona essa técnica. Os círculos sempre foram uma forma das pessoas demonstrarem um ambiente seguro e acolhedor. Seja uma roda de contação de histórias em volta de uma fogueira, uma família reunida na mesa ou ainda o símbolo da união, a aliança. E o Poder Judiciário tem utilizado essa simbologia para realizar dinâmicas virtuais que auxiliam a resolução de conflitos. A finalidade é atender aquelas pessoas que se sentem isoladas do mundo, que se sentem ansiosas, se sentem deprimidas. E também aquelas famílias que se encontram passando por pequenos conflitos devido ao tempo em que estão convivendo juntas. Os círculos têm sido uma forma de aproximação e me permite falar não só dos meus sentimentos negativos, também como falar das minhas esperanças, dos meus projetos, dos meus planos para o futuro. E os círculos, assim, são maravilhosos, né? Tem sido restaurador. Querendo participar de um círculo de construção de paz? Simples. Basta encaminhar e-mail para o Nugijur informando o seu nome, o seu CPF e o telefone para contato. Lembrar também de dizer se deseja fazer o círculo com o seu grupo familiar ou se está à disposição para outros grupos. O Ministério Público Federal recomendou que o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju melhorem a assistência aos profissionais de saúde que estão prestando atendimento aos pacientes com Covid-19. A recomendação do MPF pede para que o estado de Sergipe e a cidade de Aracaju disponibilizem acomodações em hotéis ou lugares similares com condições ideais para o isolamento social e alimentação para os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente de combate à Covid-19 ou que foram infectados. O objetivo é proteger a família desses profissionais e conter o avanço do vírus. Os órgãos têm até o dia 28 de maio para informar se vão acatar a recomendação e quais providências serão adotadas para o cumprimento da medida. E veja a seguir os detalhes da decisão do ministro Celso de Mello sobre a divulgação do vídeo que comprovaria uma possível intenção do presidente da República de interferir nos trabalhos da Polícia Federal. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. E agora há pouco, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou acesso ao vídeo da reunião ministerial no Palácio do Planalto, realizada no dia 22 de abril. O inquérito apura se houve interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, para trocar o comando da Polícia Federal. O ministro manteve o sigilo apenas nos trechos em que há referência a outros países. Na decisão, Celso de Mello lembrou que a Advocacia Geral da União pediu a liberação parcial dos registros, preservando as manifestações dos demais participantes da reunião e eventuais referências a países amigos. Também a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela divulgação parcial em respeito à intimidade dos presentes. O ministro lembrou que a Corte não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundamentais da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição. No texto, o ministro justificou que as gravações constituem material revestido de caráter relevante e de índole probatória, como também o essencial ao exercício pleno do direito de defesa. Celso de Mello concluiu que não vislumbra que a gravação possa ser qualificada como sendo de segurança nacional e também não constata ofensa ao direito à intimidade dos agentes públicos. A reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros aconteceu no dia 22 de abril.
Segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o vídeo é prova de que Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República investiga o caso. Falta apenas a sanção presidencial para a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor. O Senado aprovou a antecipação das novas regras para agosto deste ano. O prazo tinha sido adiado para maio do ano que vem, no pacote da mesma medida provisória do auxílio emergencial por causa da pandemia de coronavírus. Agora, empresas e órgãos públicos precisam correr contra o tempo para proteger os dados dos cidadãos. Quem explica essa história para a gente é a repórter Viviane Novaes. O consumidor vai comprar um remédio na farmácia e ouve essa pergunta: qual seu CPF? É a senha para o cliente ganhar o desconto com o cadastro que ele já tinha feito na farmácia. Aqui aparecem todos os dados, né? O seu nome, o seu endereço e o seu telefone. Empresas e órgãos públicos vão ser obrigados a proteger os dados dos cidadãos. No judiciário, imagine a quantidade de informações em quase 79 milhões de processos. Agora, por que é importante proteger os nossos dados? Há dois motivos básicos: evitar a ação de golpistas e que as nossas informações sejam usadas para fins políticos, econômicos. Por exemplo, a farmácia vender o nosso histórico de consumo para um plano de saúde e depois aumentar a mensalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma série de regras sobre como tratar as informações pessoais. O uso dos dados deve ter o consentimento do cidadão. As informações não podem ser compartilhadas fora do ambiente da empresa, a não ser que isso fique claro para o consumidor. O cidadão tem direito de acesso às informações sobre ele, bem como de pedir a eliminação dos dados. Quem não cumprir as regras está sujeito a várias penalidades. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê algumas sanções que variam desde uma simples advertência até a imposição de multa de 2% do valor do faturamento da empresa, podendo chegar a 50 milhões de reais. Essas sanções, elas são de competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que, embora previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, ainda não foi implementado. E o que é mais curioso é que a própria lei prevê que, além dessas sanções, é possível também a responsabilização das empresas e de qualquer operador de dado pessoal no Brasil pelos danos causados, sejam morais, patrimoniais, coletivos, individuais, em qualquer relação. Ou seja, numa relação de consumo, ainda está vigente o Código de Defesa do Consumidor, com as penalidades lá previstas. O empresário Álvaro Silveira diz que há muitas dúvidas sobre como seguir a legislação. Ainda traz muitas dores de cabeça para os empresários atualmente. Apesar dela ter sido adiada, ela nos trará alguns problemas, principalmente para conseguirmos garantir a integridade dos dados e acesso dos dados que são mais antigos, né? Para que a gente possa ter a concordância dos nossos clientes. Ela também traz uma dificuldade maior para aquelas que são pequenas e médias empresas, pois geralmente essas empresas não têm uma estrutura muito grande de tecnologia da informação. E isso trará dificuldade para que ela faça as interfaces de segurança que a nova lei exige. Para ajudar empresas e órgãos públicos a se adequar à lei, esta semana entrou na internet uma plataforma do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Ela traz serviços e tecnologias, como a gestão do consentimento do cidadão. Um exemplo muito simples disso, desse produto que o SERPRO lançou, via dispositivo móvel ou desktop, você pode pedir um crédito ou uma operação financeira, uma abertura de conta. Naquele momento, vai ser perguntado, vai ser dado o consentimento, este consentimento ficará registrado, por exemplo, com validação pelo banco dos seus dados cadastrais. É isso. Este registro, nesse primeiro momento, ele é o que a gente chama de consentimento e é a primeira entrega do SERPRO. Depois, nós vamos permitir que também seja feita a revogação, ou seja, o titular do dado ele pode revogar aquele dado, ele pode consultar aquele dado, ele pode compartilhar, enfim, é uma solução escalável. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à estabilidade provisória de uma empregada gestante demitida durante o contrato de experiência. A empregada que exercia a função de atendente foi dispensada pouco mais de um mês depois de ser contratada. Em primeiro grau, o direito à estabilidade provisória foi reconhecido. Isso porque, de acordo com o exame apresentado, ela já estava grávida quando foi contratada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, teve outro entendimento. Para o regional, não houve dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas apenas o encerramento do contrato, que tinha prazo certo para terminar.
No TST, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a estabilidade provisória da gestante é garantia constitucional a direitos fundamentais da mãe e do bebê. O relator observou que o artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias exige para o reconhecimento do direito apenas a confirmação da gravidez. O relator destacou ainda que, atento à necessidade de assegurar a aplicação dos direitos fundamentais, o TST entende que é garantida a estabilidade provisória da gestante também quando a admissão ocorrer mediante contrato por prazo determinado. Dessa forma, a empregada vai receber indenização substitutiva ao período da gravidez. A decisão foi unânime. Um lugar no mercado de trabalho é o que todo recém-formado sonha. Mas o que fazer quando a vaga vem antes da colação de grau e do diploma? O TRF da Primeira Região decidiu que as faculdades devem adiantar esse processo para não prejudicar quem passa por essa situação. Antes de terminar a faculdade de pedagogia, Cleidiane resolveu inscrever-se em 2 processos seletivos para professor. O que ela não esperava era ser aprovada e convocada antes do final do curso, mas foi o que aconteceu. A professora explica que não teve dificuldade em antecipar a colação e que contou com a colaboração da Universidade de Brasília para conseguir tomar posse como professora temporária no Distrito Federal. Eu fiz a colação que eles chamam colação simplificada, né? E como tinha muitas pessoas na mesma situação, eles reuniram esse grupo de pessoas e fizeram o cerimonial, fez todo o trâmite como se fosse a colação normal. Mas nem sempre os estudantes conseguem antecipar a colação de grau junto à universidade, mesmo quando tem uma oportunidade de trabalho. E algumas situações chegam à justiça. Foi o que aconteceu com 2 formandos de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles foram aprovados para o programa Mais Médicos e pediram que a colação fosse antecipada para cumprir os requisitos de convocação do programa, mas só conseguiram depois de decisão favorável da primeira instância da Justiça Federal. No TRF da Primeira Região, o caso foi analisado pela 6ª turma. Para os magistrados, a autonomia administrativa das universidades não inclui a prerrogativa de negar a confirmação de grau acadêmico a estudantes que cursaram com êxito todas as disciplinas do curso. Para esse advogado, ao negar o pedido dos agora médicos, a universidade contrariou um direito fundamental do cidadão previsto na Constituição Federal. O trabalho é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Quando a universidade, a instituição de ensino, ela nega que o acadêmico cole grau antes, para que ele possa entrar nos quadros de concurso público, ela está negando o acesso ao trabalho ao acadêmico. Uma assistente de recursos humanos que entrou com agravo contra a decisão do órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho será multada. Os ministros consideraram inadmissível o recurso apresentado pela profissional. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que exercia a atividade de assistente de recursos humanos da empresa e que, por indicação dela, o filho foi contratado como recepcionista. Mas, ao comunicar que ele era portador de HIV, a empresa dispensou os 2. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que havia reconhecido a dispensa como discriminatória e condenou a empresa a indenizar a empregada por dano moral. Ao julgar o recurso de revista da empresa, a 8ª turma do TST afastou a tese de discriminação. Entendeu que isso não ficou comprovado. A empregada recorreu à SDI1, mas os embargos não foram conhecidos. Ela então interpôs agravo alegando que a turma teria contrariado a súmula 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas. O relator do caso, o ministro Alexandre Ramos, explicou que, conforme o entendimento consolidado na orientação jurisprudencial 412 da SDI1, não cabe a interposição de agravo contra a decisão proferida por órgão colegiado. Trata-se, segundo a jurisprudência, de erro grosseiro, pois os agravos internos ou regimentais se destinam a questionar exclusivamente decisões monocráticas, que são as decisões individuais. Por unanimidade, a SDI1 considerou o recurso inadmissível e aplicou a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, conforme previsto no Código de Processo Civil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Mas na sequência você acompanha o especial Coronavírus. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.